Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Continente europeu. O continente europeu é conhecido por sua rica história, diversidade cultural e desenvolvimento econômico. O continente europeu possui uma população de aproximadamente 747 milhões de pessoas. Os países mais populosos incluem Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Aqui está um resumo das características geográficas do continente, bem como alguns países frequentemente mencionados como mais desenvolvidos. Países. O continente europeu é composto por 44 países independentes. Alguns dos países mais desenvolvidos ou com economias mais robustas incluem a Alemanha. A Alemanha é a maior economia da Europa e uma das maiores do mundo. É conhecida por sua indústria automobilística, manufatura, tecnologia, serviços financeiros e turismo. B. Reino Unido. O Reino Unido possui uma economia diversificada, com destaque para os setores financeiro, manufatureiro, tecnologia, turismo e serviços. C. França. A França é uma das maiores economias da Europa, com setores como turismo, manufatura, agricultura, tecnologia e serviços. População. O continente europeu possui uma população de aproximadamente 747 milhões de pessoas. Os países mais populosos incluem Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Clima e relevo. O continente europeu apresenta uma ampla variedade de climas, desde o clima mediterrâneo no sul, até o clima subártico no extremo norte. Quanto ao relevo, encontram-se cadeias montanhosas como os Alpes, os Cárpatos e os Pirineus, além de planícies férteis como a Planície Central Europeia. Após a Alemanha, os países mais populosos da Europa são: França. A França é o segundo país mais populoso da Europa, com uma população de aproximadamente 67 milhões de pessoas. Reino Unido. O Reino Unido é o terceiro país mais populoso da Europa, com uma população de cerca de 66 milhões de pessoas. Itália. A Itália ocupa o quarto lugar em população na Europa, com uma população de aproximadamente 60 milhões de habitantes. É importante ressaltar que esses números populacionais são aproximados e podem variar com base em diferentes fontes e estimativas. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumoparaaaulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Continente europeu. O continente europeu é conhecido por sua rica história, diversidade cultural e desenvolvimento econômico. O continente europeu possui uma população de aproximadamente 747 milhões de pessoas. Os países mais populosos incluem Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Aqui está um resumo das características geográficas do continente, bem como alguns países frequentemente mencionados como mais desenvolvidos. Países. O continente europeu é composto por 44 países independentes. Alguns dos países mais desenvolvidos ou com economias mais robustas incluem a Alemanha. A Alemanha é a maior economia da Europa e uma das maiores do mundo. É conhecida por sua indústria automobilística, manufatura, tecnologia, serviços financeiros e turismo. B. Reino Unido. O Reino Unido possui uma economia diversificada, com destaque para os setores financeiro, manufatureiro, tecnologia, turismo e serviços. C. França. A França é uma das maiores economias da Europa, com setores como turismo, manufatura, agricultura, tecnologia e serviços. População. O continente europeu possui uma população de aproximadamente 747 milhões de pessoas. Os países mais populosos incluem Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Clima e relevo. O continente europeu apresenta uma ampla variedade de climas, desde o clima mediterrâneo no sul, até o clima subártico no extremo norte. Quanto ao relevo, encontram-se cadeias montanhosas como os Alpes, os Cárpatos e os Pirineus,
além de planícies férteis como a Planície Central Europeia. Após a Alemanha, os países mais populosos da Europa são: França. A França é o segundo país mais populoso da Europa, com uma população de aproximadamente 67 milhões de pessoas. Reino Unido. O Reino Unido é o terceiro país mais populoso da Europa, com uma população de cerca de 66 milhões de pessoas. Itália. A Itália ocupa o quarto lugar em população na Europa, com uma população de aproximadamente 60 milhões de habitantes. É importante ressaltar que esses números populacionais são aproximados e podem variar com base em diferentes fontes e estimativas. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br